Muito bem. Sobre o bacalhau da Amazônia e o mercado desse pescado nessa época, eu converso agora com Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR. Boa tarde, Francisco, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que tá, Sebastião? Ótimo, tudo bem. Obrigado aí por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema importante aí hoje, ainda mais, né? Bem na Páscoa, bem na Sexta-feira Santa. Me fale um pouquinho mais da cultura até do pirarucu aí no Amazonas, que tem lá no Amazonas, que tem uma importância enorme também para a população indígena. Tem todo um histórico em cima do pirarucu, né? Quer que você situe a gente, que talvez o Brasil afora não conheça tanto sobre esse peixe e que é de extrema importância, inclusive teve aí já ameaçado de extinção, né, Francisco? Ele está na lista CITES do IBAMA, que é dos animais em risco de extinção, mas hoje, na região amazônica, existe um trabalho muito grande das ONGs e do governo no sentido do manejo do pirarucu. Então, acaba sendo pescado somente aquele que é o excesso de produção e continua sendo o principal proteína animal de segurança alimentar da população ribeirinha na região amazônica, fundamental para, vamos dizer assim, para a manutenção daquelas populações, para a saúde delas e a alimentação. E para quem não conhece, vale a pena experimentar, é um dos peixes brasileiros mais saborosos que nós temos, é o pirarucu. A gente está vendo a imagem aí, é enorme, pode chegar a 200 quilos, é isso mesmo, Francisco? É, exatamente. E, além de ser muito bonito, saboroso, acaba sendo muito grande. Aliás, os de manejo acabam sendo os maiores, que são pescados para dar oportunidade de desenvolvimento dos outros. Essa é as grandes riquezas da nossa região amazônica. Não só para tirar fotografia, mas principalmente para matar a fome da população. E como é que é o mercado deste peixe? Brasil afora, né? No norte é mais conhecido, mas chega a Rio, São Paulo, chega aqui a Brasília, chega para baixo também para o sul. Como é que é? Olha, o mercado atende principalmente a região norte. Nós encontramos alguns restaurantes, principalmente Brasília, em Tocantins tem bastante, e no estado de São Paulo. Mas é uma oferta pequena, haja vista que a captura dele só pode ocorrer em determinados meses do ano, então nós não temos uma oferta regular o ano inteiro do produto, e tem que ser assim mesmo por questões de preservação. Então a melhor forma de consumo é visitar o Amazonas. Ainda assim, ele tem um preço mais em conta, principalmente para essa semana agora? Exatamente, esse é um outro fator extremamente interessante. Como eles fazem esse trabalho de salga, e aí pode fazer com uma antecedência para que nesse período de quaresma, e especificamente na Semana Santa, possa ser oferecido em grandes quantidades. A gente sempre fala dos milagres que acontecem durante a Semana Santa. O pirarucu é o milagre da alimentação na região amazônica, onde já se tornou tradicional as famílias fazerem o consumo no almoço da sexta-feira. Como a região sul e sudeste, principalmente, a gente tem o hábito do bacalhau, eles acabam fazendo o bacalhau deles, haja vista que hoje até que tem, mas durante muitos anos era impossível acesso ao bacalhau que vinha de Noruega, Portugal, e acabaram criando deles, e hoje a população prefere esse bacalhau. Até que é o quilo mesmo que está hoje, mais ou menos, no mercado? Olha, o preço é extremamente variado, viu? Isso aí não é uma coisa que. Mas a gente encontra peixes de 20 até 50 quilos o quilo, né? R$ 50 o quilo, o que acaba sendo acessível para todas as pessoas. Bom, falando só um pouquinho mais, depois a gente entra de novo no mercado, mas só para não perder, do plano de manejo que foi necessário lá, né, lá no norte, porque é um peixe que ele busca as margens, né, Francisco? Das características dele para respirar, inclusive ele respira só fora d'água, né? Então era muito fácil o acesso a ele, né, a pesca, né? E aí foi mais ou menos por isso que se deu, então, um processo de captura muito grande e de quase extinção, né? Como é que se dá agora o plano de manejo? Eu digo, quanto envolve, quantas comunidades lá do Amazonas, você tem esse conhecimento? Olha, cada dia mais tem aumentado o número de comunidades que estão entrando no sistema de manejo, por dois motivos. Primeiro, pela preservação, e segundo, que o manejo aumenta a quantidade de peixe disponível para a pesca. Olha que maravilha que é isso.
porque ele acaba sendo restrito a determinados lagos, como você mesmo falou, é muito fácil a captura. Hoje nós podemos falar com certeza que na região amazônica, mais especificamente no Amazonas, do estado do Amazonas, mais de 80% do pirarucu já é oriundo de manejo. A gente ainda tem um pouco clandestino, mas a maioria absoluta já é do manejo, e isso aumenta cada dia mais pela consciência do próprio pescador, que é uma maneira dele preservar o alimento dele, a renda dele e o negócio, né, o peixe em si, que aumenta com o manejo. É uma das medidas de manejo mais bem-sucedida que nós temos com relação a peixes no Brasil, seja marinhos ou peixes de águas doces, como é o caso do pirarucu. Pois é, e ele é característico, é típico lá do Amazonas, né? Ele só tem lá, né, Francisco? Na região amazônica. Hoje a gente encontra o pirarucu quase que no Brasil todo, com exceção da região sul, que ele não suporta o frio. Mas a gente acaba tendo, hoje nós temos cultivo na região, em São Paulo. Em São Paulo tem produtores de pirarucu, temos produtores no Espírito Santo, temos produtores na Bahia, temos produtores no Nordeste, no Mato Grosso, no Tocantins. Então, a atividade de piscicultura hoje é uma atividade em expansão. Haja vista a qualidade do produto e oportunidade que ele pode proporcionar, não só para o mercado interno, mas com perspectivas também de exportação, porque é um produto extremamente saboroso, um produto diferenciado, literalmente é uma carne extremamente saborosa. Mas então é permitida a criação em cativeiro? Tem cativeiros no país, então, afora? Tem sim. Nós já temos vários criadores pelo Brasil, exatamente fazendo a propagação e transformando, né? E ajudando, inclusive, na preservação, porque senão a pressão sobre a pesca acaba sendo muito grande. A gente vê o caso de Goiás e Tocantins, que a população, tradicionalmente, em função da captura no Araguaia, na Ilha do Pantanal, tem o hábito. Então, agora já tem um cultivo exatamente para atender essa demanda e atender de maneira correta, né? De maneira sustentável. É isso que o setor de piscicultura procura, a produção sustentável do pirarucu. Maravilha. Ampliando um pouco mais a nossa conversa, e aí, dá para a gente fazer um levantamento já de como é que foi essa Páscoa aí para o mercado? Olha, já sim, viu? Porque a venda do produtor ela aconteceu antes. Hoje a venda ao consumidor de quem comprou. Então, nós tivemos uma boa Páscoa. No caso da região sul e sudeste, a compra do peixe aconteceu mais de 80% nas redes de supermercado, mas na região norte e nordeste aconteceram nas feiras, que é comum, nas feiras e no mercado, como nós vimos aí na reportagem. Tivemos uma boa Semana Santa. O mais importante para o consumidor, não teve aumento assim abusivos de preço, ou seja, nós tivemos oferta de peixes para a Semana Santa em todos os mercados brasileiros. Isso é muito importante, mantendo a tradição e mantendo principalmente a característica dos produtos e os preços compatíveis para essa região, mas não abusivos, que às vezes a gente observa quando falta produto. Teve peixe santo no Brasil todo. Que bom, mas é cedo ainda para a gente fazer um levantamento de volume, de faturamento? Não, de faturamento ainda é cedo, mas de volume sim. Nós tivemos um aumento bem significativo em relação aos meses anteriores, algo em torno de 25% a 30%, que é muito bom. Isso quando se fala de Brasil de uma maneira geral. Mas a gente teve nesse mês uma comercialização, porque aí tem um período de quaresma superior a 100 mil toneladas. Lembrando que a nossa média é em torno de 70 mil toneladas. Então, a gente teve um incremento bastante significativo, né, de comercialização. É bom que essas datas também estimulam ao mais consumo o ano inteiro, né? A gente precisa aumentar o consumo per capita, né? É quanto hoje o nosso consumo no país? Algo em torno de 10 quilos por habitante ano, muito baixo ainda. A média mundial é 20 quilos por habitante ano. Nós temos consumo alto de outras proteínas, tipo aves e bovinos, e somos ainda um consumo muito baixo, mas está aumentando. Para você ter ideia, nos últimos 10 anos, o peixe de cultivo, especificamente peixe de cultivo, foi a proteína animal que teve a maior taxa de crescimento.
53%. E se a gente considerar somente a tilápia, que é 65% disso, o crescimento foi de 103%. Então, nós estamos aumentando bem. O que se mantém nos 10 quilos por habitante ano é que, por medidas de proteção ambiental, a pesca está sob controle. Então, nós não temos um aumento significativo nas capturas. E o que aumenta acaba sendo a produção de peixe de cultivo, que hoje no Brasil já é superior à pesca e tende a ser cada dia mais, para que todas as pessoas do Brasil possam consumir essa importante proteína. De hábito, Francisco? Vocês têm percebido isso? É mais pelo consumidor? Porque a gente tem demanda suficiente, apesar aí da restrição que você disse para a pesca, mas tem demanda suficiente para atender e a gente está num processo mesmo de mudança de hábito. Exatamente. Hoje, como falei há pouco, a proteína que mais aumenta o consumo e o setor produtivo está atendendo essa demanda. Então, a gente não tem, vamos dizer, falta, estamos crescendo, iremos no final dessa década já está aí próximo, talvez, a 15 quilos por habitante ano, decorrente do trabalho do produtor brasileiro, do empreendedor rural brasileiro que está investindo na produção de peixe. Aí a produção é do sul ao norte. Todas as regiões brasileiras estão no desenvolvimento, no incremento de produção muito grande, e hoje a piscicultura já foi incorporada ao agronegócio brasileiro, já faz parte. Inclusive, no caso do Paraná, já é uma das proteínas, uma das economias mais importantes do estado é a produção de peixe. E assim está se estendendo por todos os outros. E uma coisa que o produtor brasileiro sabe fazer muito bem é criar. E isso ele está fazendo muito bem com peixes também. Maravilha. Para a gente terminar, bom, a Páscoa não é só hoje, né, Francisco? Tem ainda o sábado e o domingo que dá para a gente fazer um belo almoço com peixe ainda, né? Pode se vender muito mais nesses 2 dias ainda, pelo menos amanhã mais ainda, né? Com certeza. Pode não ter as feiras no seu bairro, mas pode ir no supermercado que lá tem produtos de boa qualidade para fazer a manutenção. Aliás, está sendo muito interessante. Hoje não tem churrasco sem peixe, sempre tem um ali que quer comer peixe, e pouco a pouco a gente está chegando na grelha do churrasco. Bom, que bom, fico feliz. Ótimo. Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, falando para a gente sobre a movimentação do mercado, aí, especialmente nessa semana, e destacando aí o pirarucu amazônico, o bacalhau amazônico. Francisco, obrigado aí pela sua participação hoje, uma ótima Páscoa para você e para a família. Amém.